Flamengo tirando o as da manga pela contratação de Beltrán. Jorge Carrascal já chegou à cidade do Rio de Janeiro, teve cobertura da Pedrão RNTV do canal Mengão Melhor, proposta aceita, tem informação sobre Paquetá, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Se inscreva no canal. Botão logo aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, clica aí, pô. Vamos bater a meta agora dos 951 mil inscritos. De um em um, a gente vai chegar até o 1 milhão. Minha galera, Carrascal e Samuel Lino estarão amanhã no estádio do Maracanã, na quinta-feira, para o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Que isso, Pedrão? Já vão jogar contra a Galinha? Inclusive, rapaz, a Galinha desembarcou quase meio que junto do Carrascal, né? Eles tiveram que desembarcar até por um portão alternativo ali, a imprensa passou, né? Inclusive o Gordola que estava lá captou a imagem do Atlético Mineiro chegando à cidade do Rio de Janeiro, né? Pôde dar o zoom, captou lá a imagem e logo depois, 10 minutos depois, chegou o Jorge Carrascal aí. Não, gente, tanto o Jorge Carrascal quanto o Samuel Lino não estarão disponíveis para a partida da manhã. É verdade, o Samuel Lino, o Saul e o Emerson Royal já possuem seu nome publicado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, o que já os credencia para ser relacionado para as partidas aqui do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Por conseguinte, na Libertadores, o Flamengo vai inscrever o jogador na Libertadores também. Entretanto, meus amigos, vai ser uma apresentação, assim como o Flamengo fez no domingo, no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, apresentando o Emerson Royal e o Saul. O Flamengo vai fazer a mesma coisa com o Samuel Lino e o Carrascal. O Carrascal enfrentou uma longa viagem aí de quase 15 horas, né? 14 horas e 45 minutos de Dubai para a cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for pegar o início do percurso lá de Moscou, é basicamente 24 horas de viagem que encarou aí o Jorge Carrascal. Então, naturalmente, vai descansar, não deve realizar os exames médicos hoje, tá? Em função do cansaço, tem aqueles exames ergométricos, né? Com a esteira, aquele que chuta, né? Parece até uma cadeira extensora, aquela coisa toda, que são exames físicos, clínicos que o jogador precisa passar. O jogador tá cansado, né? Que isso, Pedrão? Vem na primeira classe que tá cansa, rapaz. Viagem de avião cansa, por incrível que pareça, cansa. Então dá mais uma viagem dessa, até para não ter. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo e aí vai fazer o exame. Olha, Pedrão, pode dar alguma alteração, alguma coisa, então deve fazer o exame amanhã. Assinando amanhã com o Flamengo, o atleta será anunciado como mais novo reforço, nome publicado no BID, e a ver qual é a condição física dele. O bom é que ele já estava em processo de pré-temporada, né? Já estava, inclusive, jogando pelo Dínamo de Moscou, ficou de fora das últimas partidas do Dínamo em função dessa negociação avançada que ele tinha com o Flamengo, beleza? Mas deve estrear aí, quem sabe, na semana que vem, os novos reforços do Flamengo. O Saul e o Emerson Royal é uma situação um pouquinho mais delicada, porque eles precisam se recondicionar fisicamente falando, ainda mais para suportar o modelo de jogo do Flamengo, que é de muita intensidade quando o time não tem a posse de bola, beleza? Flamengo finalizou os últimos preparativos para encarar amanhã a equipe do Atlético Mineiro. E Felipe Luiz, a informação que chega do CT Nindrubu é que ele teria esboçado uma escalação mista para encarar o Atlético Mineiro amanhã às 9h30 da noite, diretamente do Maracanã. Às 6h30 da tarde entraremos ao vivo na Pedrão RNTV para a transmissão desse jogo, beleza? Então, por exemplo, o Wallace e Pedro já são figurinhas carimbadas, certas de jogarem essa partida de amanhã diante da equipe
do Atlético Mineiro, que vem mordido para esse jogo contra o Flamengo. Teve protesto, rapaz, na saída lá do Atlético Mineiro do centro de treinamento em Vespasiano, zona metropolitana de Belo Horizonte. A galocura, torcidas organizadas do Atlético Mineiro foram até a porta de saída do CT e realizaram protestos, que fizeram cobranças, querendo falar com o Hulk, né? Aquela coisa, o Hulk já é chorão, né? Imagina, enfim, querendo falar com o Hulk, entoando cânticos xingando o Flamengo, aquele canto, né, que é famoso por parte da torcida do Atlético Mineiro. Entre outras torcidas também utilizam, mas a do Atlético Mineiro, ela utiliza mais do que qualquer outra, né? Tu és aquela, usando ali meio que uma paródia da música do Flamengo para apoiar a sua equipe. Então os caras estão vindo mordido. É preciso atenção, concentração, mesmo sabendo que é o time misto do Flamengo. Os caras que entraram em campo precisam ter atenção, porque os caras vão vir com tudo. Tá uma freguesia absurda do Atlético Mineiro em relação ao Flamengo. Perdeu no Brasileiro do ano passado, jogando lá, perdeu na final da Copa do Brasil, os 2 jogos no Maracanã e lá. O Flamengo acabou empatando com eles no Brasileirão, no segundo turno, no Maracanã, em função do pênalti perdido pelo Davi Luiz, que nem era para ele ter batido, era para o Carrascal ter batido, enfim. Então tem todo esse contexto, esses ingredientes que cercam essa partida de amanhã diante da equipe do Atlético Mineiro. Mas é isso, se o Flamengo sonha com a tríplice coroa, logicamente precisa rodar esse elenco. Não dá para ficar colocando os mesmos jogadores o tempo todo, porque senão você vai arrumar um problema ali no departamento médico. Departamento médico do Flamengo que já sofre naturalmente ali de problemas. E aí, naturalmente, o pessoal pergunta sobre Nico de la Cruz, Pedrão. De la Cruz estará pelo menos no banco amanhã, Pedrão? Como é que tá a situação do Uruguai e do Flamengo? Atualizo vocês. Ele tá fora não só do próximo jogo, mas como dos próximos jogos do Flamengo. O De la Cruz se reapresentou normalmente ao Flamengo após essa estada em Montevidéu, por conta daquele problema da semana passada envolvendo o chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Junco, que inclusive já foi demitido da função. Ele voltou, fez ali o processo de recuperação física, ele continua com uma inflamação no joelho que vem reduzindo, né, gradualmente, dia após dia, segundo o departamento médico do Flamengo, e o Flamengo meio que está fazendo aí uma contenção de danos no De la Cruz para que tenha o jogador disponível para a Libertadores, para o jogo diante da equipe do Internacional, jogo de ida no estádio do Maracanã, até porque para esse jogo o Flamengo não conta com o De Arrascaeta. Apesar de contar com os reforços, De Arrascaeta está suspenso, tomou terceiro cartão amarelo de forma infantil até, né? Na fase de grupos, e não está nesse jogo contra o Internacional, pessoal. Galera, presidente da CBF, Samir Chaldi, é alvo de operação da PF por compra de votos, rapaz. A Confederação Brasileira de Futebol não tem paz, é evidente porque isso impacta o Flamengo, porque impacta o futebol brasileiro. Quem vai querer comprar direito de transmissão do Campeonato Brasileiro com escândalos e mais escândalos de competição? E aí eu tô falando de forma internacional, né? O Flamengo possui os seus jogos, né? Não vendeu para a Globo, vai vender de forma individual porque entende que pode ganhar mais dinheiro através disso, e aí surge um problema desse. Cada hora é um presidente da CBF diferente envolvido em escândalo de compra de voto, de corrupção. Já teve até quem saísse aí da CBF em função de assédio. Enfim, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar. Atlético Mineiro já se mobiliza nos bastidores para que seja beneficiado pela arbitragem no confronto contra o Flamengo. Como assim, Pedrão? Pois é, o Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético Mineiro, foi até a imprensa e já começou a reclamar da escala de arbitragem para esse primeiro jogo no Maracanã. Quem apita o jogo é Rafael Claus, que não é um árbitro ruim,
entretanto está num descenso na sua carreira. É um árbitro FIFA, mas vem se notabilizando nos últimos jogos por cometer erros crassos. Por exemplo, no jogo entre Cruzeiro e Ceará, o Fagner deu uma entrada violenta no jogador do Ceará, ele sequer marcou a falta, sendo que era para ter sido falta e cartão laranja, aquele cartão que fica do amarelo pro vermelho. E o Sérgio Coelho já começou a botar a pressão dele, vamos ver aqui. Klaus é um grande árbitro FIFA, muito qualificado. Está entre os melhores do futebol brasileiro. Mesmo assim, não ficamos satisfeitos com a intenção dele para apitar o primeiro jogo da Copa do Brasil. Nos últimos jogos, ele já errou muito contra o nosso clube. Ficamos preocupados e insatisfeitos com a indicação, falou o Sérgio Coelho. É evidente, primeiro ele elogia, para depois dar uma alfinetada já na clara intenção de jogar uma pressão para cima da arbitragem, quando na verdade ele não fala dos benefícios que o time dele recebeu da arbitragem, não de forma deliberada, não tenho provas para comprovar isso que eu estou falando, mas de ruindade. O Ramon Abachaebel apitou o último Flamengo e Atlético Mineiro e não expulsou um jogador do Atlético Mineiro que era para ter sido expulso mediante a chance clara e manifesta de gol de Gonçalo Plata. E teve outras faltinhas também, né, que não foram marcadas para o Flamengo. O Ramon Abachaebel sempre complica, né, jogos do Flamengo. Espero que o Rafael Klaus não caia nessa pressão e que, o BAP ou o Boto, é dever deles, não dá pro Felipe Luiz ficar abraçando, e o Felipe Luiz não vai abraçar, não adianta, pro Felipe Luiz todos os hábitos são lindos, maravilhosos, todo mundo é bom, ele gosta do Daronco, ele gosta do Klaus, ele gosta do Ramon Abachaebel, porque é catarinense, nada contra Santa Catarina, estado lindo, maravilhoso, mas não é por causa disso que você vai passar pano pro cara, só porque ele nasceu lá também em Santa Catarina. Então assim, é preciso que o diretor de futebol do Flamengo, o Flamengo como instituição, tome um posicionamento até para que não seja prejudicado, não entre pressionado e prejudique o Flamengo. Flamengo tem carta de interesse na mesa e abre oficialmente negociações para a venda de Matheus Gonçalves ao CSKA Moscou da Rússia. A gente já comentou sobre esse assunto aqui. Recentemente o Matheus Gonçalves quase foi negociado para o Cruzeiro por cerca de 3,5 milhões de euros na ocasião, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, agora o CSKA colocou uma carta de intenção com uma proposta de 8 milhões de dólares, tá? Com o Cruzeiro foi em euro, agora em dólares para negociar Matheus Gonçalves, a ver se o negócio vai sair do papel. Matheus Gonçalves, que recebe poucas oportunidades no time do Flamengo, na equipe do Flamengo. O Felipe Luiz já deu algumas entrevistas explicando que é muito concorrida ali a posição dele. Vai ficar ainda mais concorrida com a chegada de Carrascal, com a chegada de Samuel Lino, até mesmo o Saúl, que é um coringa, pode jogar em várias funções ali dentro do meio de campo. Então a tendência hoje é que o Flamengo venda o Matheus Gonçalves. O Flamengo tem esse desejo de vender o Matheus Gonçalves, só não vendeu porque o Cruzeiro disputa, né, o título brasileiro com o Flamengo. Teve uma extrema mobilização por parte do Flamengo nas redes sociais, que influenciam sim na tomada de decisão dentro de qualquer clube, tá? Não é só o Flamengo, não é só no Brasil, mas o Flamengo quer sim negociar o Matheus Gonçalves. Pergunta o que você acha disso, deixa aqui nos comentários. Galera, no vídeo de apresentação de Samuel Lino como o mais novo jogador do Clube de Regatas do Flamengo, em um momento é possível ver uma barra de pesquisa do Google aonde o marketing do Flamengo escreve de onde vem. E aí aparecem várias sugestões ali nessa ocasião. Eu vou mostrar essa barra de pesquisa aqui do Google, você tá ligado como é que é. E aí aparece assim, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Meio que dando uma provocada na imprensa que fica, né, tentando plantar crise no Flamengo. De onde vem a soberba? De onde vem tantas vitórias seguidas? De onde vem o Flamengo? De onde vem Emerson Royal? De onde vem Saúl Ñíguez? De onde vem Lucas Paquetá? Pois é, o nome de Lucas Paquetá que vem sendo especulado em torno aí do Flamengo. O marketing do Flamengo também
aderiu a essa situação do Lucas Paquetá. Então é lógico, aonde há fumaça, há fogo. O Flamengo tenta aí uma possível contratação do Paquetá, mas para dar mais vigor a essa operação, que não seria uma operação fácil para o Flamengo, até porque é um jogador de seleção brasileira, está afastado em função dessas acusações que ele vem sofrendo. O Flamengo aguarda o resultado oficial do julgamento. Parte da razão pela qual o West Ham está aberto a negociar o Lucas Paquetá no próximo mês é que o novo técnico Potter está interessado em uma reconstrução, uma reformulação do elenco no meio de campo antes da nova temporada. O Paquetá recebe mais ou menos 150 mil libras por semana no West Ham, que dá algo em torno de 4 milhões e 450 mil reais por mês. Um salário meio que improvável, impossível que o Flamengo pague ao jogador. Na Inglaterra, jogadores da Premier League, entretanto, tem uma taxação de 45% do salário em impostos. Se levarmos isso em consideração, ele recebe de forma líquida 2 milhões e meio de reais por mês, pessoal. Então já é uma quantia próxima do que o Flamengo pode chegar. Entretanto, mesmo assim, seria um salário muito alto para um jogador aqui no futebol brasileiro. Talvez ele teria que reduzir mais um pouquinho esse salário, fazer um esforço salarial para que ele pudesse vir para o Flamengo, né? Vai ter que fazer um esforço muito grande em torno disso. Esforço do Flamengo e esforço também do Paquetá. Pessoal, atenção! Palmeiras e Flamengo travam disputa pela contratação do jovem goleiro Pedro Morisco, destaque da equipe do Curitiba. Considerada a joia rara na posição, Morisco é visto como o nome certo do futuro na seleção brasileira. A negociação, no entanto, exigirá um alto investimento. Se eu sou o Flamengo, ó, pulo fora dessa situação. O Flamengo não tem mais o Matheus Cunha, é verdade, mas tem Léo Nanete, tem Diogo Alves, tem jogadores aí da sua categoria de base que podem suprir a saída do Matheus Gonçalves. Já tem um goleiro titular consolidado, que é o caso do argentino Agustín Rossi, e acho que o Flamengo tem que continuar no seu objetivo, que é buscar a contratação de um atacante para disputar a posição ali com o Pedro. Inclusive, o Flamengo força uma chegada do Beltrán. O Boto tem ligado diariamente para o Beltrán para conversar com o jogador sobre uma possível transferência para o Brasil. O argentino encerraria o ciclo de contratações rubro-negras na janela do meio de ano, mas inicialmente ele deseja permanecer na Europa, tem apenas 24 anos de idade, como a gente já comentou aqui. Eu sempre digo, para mim, o primeiro requisito de fazer uma proposta em esforço por um jogador é ele querer vir para o Flamengo. Nesse caso, acontece o contrário. Ele não quer vir, entretanto, a Fiorentina quer negociar o jogador. Beltrán atua como centroavante, uma das posições procuradas pela diretoria, que deseja um jogador para a posição de ataque com estilo de jogo diferente do Pedro. Além de 9, o argentino também pode jogar como segundo atacante. O interesse no jogador já vem há cerca de 2 semanas atrás. O Flamengo colocou uma proposta na mesa da Fiorentina em torno aí de 12 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus, e a Viola aceitou a proposta do Flamengo, pessoal. Pois é, eles aceitaram a proposta do Flamengo pelo jogador. Entretanto, como eu disse, a situação difícil do jogador querer vir para o Flamengo. Na Fiorentina, o atacante marcou 16 gols e deu 7 assistências em 98 jogos. Na sua última temporada, foram 6 gols e 5 assistências em 47 partidas. Seu melhor ano da carreira foi em 2023, quando ele fez 17 gols em 35 jogos pela equipe do River Plate. Então o Zé Boto está empenhado a tentar convencer o jogador a vir pelo Flamengo. Tem informação também, pessoal, que ainda existe a chance de Michael deixar o Flamengo nessa janela, muito em função dos jogadores que estão chegando. Cada vez mais Michael
perderá espaço no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se inscreve, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.